te exaltamos, porque o Senhor é o nosso Deus e fala conosco. Usa o teu servo, Senhor, como instrumento de bênção, segundo aquilo que o Senhor colocou no coração dele através do teu Espírito Santo. Que os nossos ouvidos estejam prontos para ouvir, para que o nosso coração absorva a tua palavra e possamos praticá-la, honrando e glorificando o teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos com uma boa noite e também com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Eu espero que você tenha tido um dia agraciado, desfrutando da graça e da misericórdia do Senhor, tendo tido a oportunidade de vivenciar tudo aquilo que nós conversamos na manhã desse dia. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta primeira do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Eu quero ler com você do verso de número 17 até o de número 24. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, os versos 17 até o de número 24, quando nós lemos assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra na cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Que Deus nos ajude, meus amados irmãos, em nome de Jesus. Quero falar com você nessa noite sobre o impacto da mensagem da cruz. Algumas pessoas, meus amados irmãos, dizem que amor é um sentimento que não se explica, que não pode ser medido, que também não pode ser descrito. Para esse público, o amor, ele é enigmático.
servos de Deus, alcançados pela graça do Senhor Jesus. Essa máxima ela não se aplica, porque nós muito bem sabemos, meus amados irmãos, que à luz da palavra de Deus, amor não é apenas um sentimento. O amor pode perfeitamente ser explicado, ser vivido, ser recebido, também doado, porque o amor tem nome, e o seu nome é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. O amor tem nome, Jesus é o seu nome. Porque se você for um pouco à frente, na primeira epístola de João, no capítulo 10, 4, melhor falando, no verso 8, você vai ver escrito que Deus é amor. Portanto, Jesus, o Filho de Deus, Ele a nós, não apenas é o Verbo encarnado, conforme nós vemos lá no Evangelho de João, mas Ele também pode ser visto como sendo a personificação do amor. E para isso fazer mais sentido para nós, a maior expressão desse amor chama-se cruz. A cruz de Cristo é a maior expressão desse amor. Mas de repente você pode estar perguntando na sua mente: o que a cruz tem a ver comigo, se eu sou nova criatura, se eu não sou mais escravo do pecado? Por que ela é a maior expressão do amor de Deus? Eu vou te explicar rapidamente. O nosso primeiro pai, ou os nossos primeiros pais, Adão, pecou. E quando Adão pecou, todos nós, mas pastor, eu não estava lá, não tem problema, você herdou essa herança. Todos nós fomos feitos também pecadores. A herança adâmica, porque todo ser humano passou a nascer com a sua natureza pecadora. O nosso irmão Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 5, no verso 12, ele diz que, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E por estarmos em pecados, meus amados irmãos, ou no estado de pecado nascemos, o nosso irmão Isaías diz que esse estado de iniquidade, eles fazem separação entre nós e Deus. O pecado, ele se põe como uma barreira entre Deus e os homens. Mas você pode estar aí retrucando no seu coração: pastor, mas o que isso tem a ver com a cruz? E mais, o que há diferente na cruz de Jesus
uma vez que ele não foi o único a ser morto numa cruz. Meus queridos, de fato muitos tantos foram crucificados antes de Jesus, também depois de Jesus. E você sabe muito bem que no próprio dia em que ele foi crucificado, tinha um à sua direita e outro à sua esquerda. Você sabe disso muito bem. Muitos dos nossos primeiros irmãos foram também crucificados. Mas o que torna a cruz de Cristo diferente de todas as demais, irmãos, é algo que nós precisamos entender. Por que a igreja primitiva a elegeu como seu símbolo? É uma pergunta. Por quê? Paulo, aqui agora em sequência, ele trata ou ele levanta um dos grandes temas desse capítulo: a cruz de Cristo. E Paulo vai deixar-nos perceber que a cruz de Cristo, ela precisa ocupar um lugar central para aqueles que proclamam o verdadeiro evangelho. É por isso que nós costumamos falar que não há verdadeiro evangelho sem a cruz de Cristo. Portanto, meus queridos irmãos, o ponto climático de uma vida de auto-renúncia, quando o instrumento designado por Deus de salvação, ele precisa estar muito claro na nossa mente da importância da cruz. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é o modo como Paulo introduz um contraste entre o poder do Evangelho e a fraqueza, a limitação da nossa sabedoria. Aqui ele vai chamar de sabedoria humana. Ele mostra que os grupos que existiam dentro da igreja nos dias de Paulo, meus amados irmãos, eles olharam para a cruz de Cristo com uma perspectiva não única. Os crentes dos dias de Paulo olharam para a cruz de Cristo com perspectivas diferentes. Olha que curioso. Para você entender do que eu estou falando, você vai ver que Paulo vai dizer para nós, ele vai falar assim: nós pregamos a Cristo crucificado. Esse Cristo crucificado que Paulo está falando, ele logo depois vai dizer que ele era para os judeus escândalo, para os gentios era loucura, mas para todos aqueles que haviam sido chamados, independente de ser judeu ou grego, ele vai falar: pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Versos 23 e verso 24. Irmão, segundo Paulo, alguns também dos seus dias tropeçaram na cruz. Quem é que tropeçou na cruz? Se você olhar para o verso 23, a parte A, está aqui: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus. Mas por que os judeus tropeçaram na cruz?
Simples. Porque eles estavam à espera de um milagre. Os evangelhos, meus amados irmãos, os judeus estão sempre chegando perto de Jesus atrás de milagres. Presta atenção nisso. Agora, na plenitude dos tempos, vem o Messias sofredor, aquele que, ainda à luz do Evangelho de João, capítulo 1, aquele que se fez carne, aquele que adotou a cruz como seu estado final de entrega sobre a face da terra, e não era isto aquilo que os judeus esperavam. Por isso eles tropeçaram na cruz, porque eles não a olharam, não a identificaram e não viram ela como o poder de Deus, nem a sabedoria de Deus, de modo que os judeus não a viram como instrumento de salvação para eles. É por isso que eles tropeçaram. Mas não foram só os judeus. Se você for continuar lendo o verso 23, você vai ver que também os gregos olharam para a cruz de Cristo e a identificaram como loucura dos gentios. Loucura. A cruz é loucura. O maior problema dos gentios, irmãos, em relação à cruz, é que para eles a cruz era uma tolice. A cruz era uma idiotice, porque eles enfatizavam a sabedoria. Eles escarneceram da cruz de Cristo. Portanto, Paulo faz uma pergunta para eles: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor desse século? Então, verso 20. Paulo, irmãos, está dizendo que a sabedoria do homem não conseguiu e jamais conseguirá atingir o conhecimento pessoal de Deus, e muito menos não levou o homem ao conhecimento da salvação. Por esse motivo, irmãos, o tempo áureo dos gregos, dos romanos, você pode aí colocar até a filosofia de Sócrates, Platão, tantos outros filósofos que você lembrar aí o nome. Nenhum conhecimento deles lhes trouxeram iluminação espiritual. Verso 24 e 25, você vai ver que alguns, porém, creram. E esses que creram experimentaram o poder e a sabedoria da cruz. Verso 24 e 25. Irmãos meus, quando alguém olha para Jesus e vê nele o poder de Deus, Paulo fala então agora para os judeus e para todos quantos estão querendo milagres, que Jesus é o maior de todos os milagres já realizados por Deus. Não há milagre maior do que Jesus. Não há presente maior do que Jesus, porque Ele é o poder de Deus. E agora você vai observar que Paulo vai olhar para os gregos que estão buscando sabedoria, e para esses Paulo vai falar também assim: olha, Jesus é a sabedoria de Deus,
Jesus, meus queridos irmãos, segundo Paulo aqui falando para esses irmãos, é quem revelou a Deus. Jesus é a síntese da sabedoria. Em Jesus você vai achar todos os tesouros escondidos da sabedoria. Paulo vai falar em Colossenses capítulo 2, verso 3, a sabedoria de Deus só pode ser encontrada no Evangelho. Paulo vai fechar essa porta. Verso 21 e verso 24. Paulo vai dizer assim: eu só tenho uma mensagem. Qual é? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Verso 24: mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Cristo crucificado é o poder de Deus para os judeus e é a sabedoria de Deus para os gregos. E ele vai entender, e agora também espera que nós entendamos, que nós fomos chamados à comunhão por causa da nossa união em Cristo, ou com Cristo. E isto só foi possível porque Ele se ofereceu por nós, morreu por nós, ressuscitou por nós e está à direita de Deus também, intercedendo por nós. Portanto, irmãos, nós estamos identificados com a sua cruz. A cruz, ela é o ponto comum entre todos quantos são feitos ou foram feitos filhos de Deus. A cruz de Cristo é a única causa da sua mensagem. Paulo aqui inspirado fala exatamente sobre essa mensagem. E a mensagem que Paulo vai dizer agora a nós é que a própria essência da nossa fé, da qual nós não podemos esquecer jamais, que é a cruz de Deus. Por que tanta importância para a cruz de Deus? Primeira coisa é que esta cruz, a qual Paulo discorre em nós, ela tem uma mensagem que não agrada a todos. Você já prestou atenção aí? Porque para os intelectuais gregos a necessidade de um sacrifício para que Deus e os homens se reconciliassem era loucura, não fazia sentido. Eles não entenderam isso. E para piorar, eles acreditavam que eles poderiam encontrar Deus através dos pensamentos deles. Assim que eles julgavam. Mas a Bíblia, meus amados irmãos, no verso 21 diz que por esse meio o ser humano jamais encontrará Deus, pelo seu conhecimento. E ainda hoje há pessoas que se acham tão inteligentes, irmãos, que também pensam como eles. Crer na Bíblia é burrice, é besteira. Aceitar o sacrifício feito nela, realizado, é besteira. Tem muitos hoje que pensam ainda assim, porque se acham inteligentes demais, se acham que tem um QI alto demais. Agora, em contrapartida, você vai olhar que os judeus eles estão pensando que
pela mentalidade prática deles, a ideia de um Messias crucificado era um escândalo. Deus jamais vai se rebaixar tanto. Os judeus pensavam. Para uns isso a cruz era idiotice, e para outros era Deus se humilhar demais. A ideia hoje não é diferente em muitos públicos. Ainda hoje existem religiosos para os quais a cruz é um escândalo. E é por isso que tem uma mensagem não teocêntrica e muito menos cristocêntrica. É por isso que você vê mensagens de animações. Você vê mensagens de cunho tão somente de prosperidade. O cristianismo desprovido de compromisso e até mesmo de sofrimento. Para esses a cruz de Cristo é posta de lado. Muitos estão querendo ser aceitos pela sociedade e pelos amigos. Estão adotando uma mensagem dos que chamam de politicamente corretos. E por causa disso estão ofuscando ou apagando a cruz de Cristo, anulando a cruz de Cristo no seu comportamento. E Paulo é catedrático quando ele fala: nós não envergonhamos da mensagem da cruz. Outra questão forte que nós vemos a respeito da cruz de Cristo, irmãos, você vê no verso 18, é que a cruz de Cristo ela tem não apenas uma mensagem, irmãos, que não agrada a todos, mas ela tem uma mensagem eficaz, uma mensagem poderosa. Ela tem uma mensagem de salva. Verso 18: para os que perecem, a cruz é loucura ou escândalo, mas para os que são salvos é o poder de Deus. Nessa frase, irmãos, o apóstolo Paulo nos oferece um critério para nós distinguirmos quem está perecendo daqueles que estão sendo salvos. Segundo o escritor, meus queridos, os dois grupos podem ser avaliados segundo o seu posicionamento com a cruz. Portanto, não é um pré-julgamento, ou muito menos um julgamento. Não existe cristianismo sem cruz, já falei agora há pouco. Do mesmo modo, meus amados irmãos, que não existe salvação sem Jesus. Quando você olha para o verso 24, você vai entender isso. Paulo vai falar que nisso se revela a sabedoria e o poder de Deus. Nós podemos ter salvação, podemos ter certeza dela, podemos ter certeza de que também a nós há perdão para os nossos pecados, há reconciliação entre o homem e Deus, há uma realidade de vida eterna, e portanto isso tudo se torna possível a nós quando passamos a crer na mensagem da cruz, porque por meio dela nós somos resgatados. Louvado seja o nome do Senhor. Outra grande verdade que nós olhamos para esse texto, meus amados irmãos, para essa porção, é que nós não apenas temos uma mensagem que não é aceita por todos, nós temos uma mensagem que demonstra o poder, a graça e a própria salvação em Cristo, mas também
vamos observar que a cruz tem uma mensagem que consola e devolve esperança para os desesperançosos. A cruz tem uma mensagem capaz de consolar, capaz de dar esperança para o que não tem. Portanto, existem coisas, irmãos, que eu só posso saber que existem porque eu tenho certeza que houve uma cruz. De modo que se eu tirar a cruz, ou estar à parte da cruz, esta certeza que hoje eu tenho, viram incertezas, não fazem sentido. Por causa da cruz, irmãos, pela cruz, eu descobri que eu sou amado. Somente por causa da cruz que eu descobri que Deus me amou por meio de Jesus. Você não lê isso agora em João 3,16? Eu posso ser tentado a duvidar dessa verdade, irmãos, quando a dificuldade brota, quando a situação fica difícil, quando o problema parece ser maior, eu posso chegar a pensar, será que eu sou amado? Não duvide, você é amado. E você sabe que você é amado por causa da cruz de Cristo. Porque a mensagem da cruz, irmãos, não vai te deixar duvidar. É também por causa da cruz e por meio dela é que eu tenho certeza, é que eu soube que Jesus se identificou comigo. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, vai dizer que ele, sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo. Para muitos teólogos, irmãos, esta ação de Jesus foi uma de suas maiores humilhações. Deixar o seu trono, o seu estado de exaltação, para se identificar comigo e com você, meros mortais e pecadores. Irmãos meus, eu tenho certeza de que o Salvador me entende quando eu sou frustrado. Eu tenho certeza de que Jesus me entende quando eu fui abandonado. Eu tenho certeza que Jesus me entende quando o meu sentimento de frustração existe, quando eu fui caluniado, quando eu fui injustiçado. E eu só sei disso porque Ele foi. E ali na cruz Ele se identificou comigo, com você. Por isso eu sei que Jesus se solidariza quando eu sinto dor, quando eu sinto só, quando eu sinto tristeza, quando eu sinto solidão. E sabe por que eu sei disso? Sabe por que você deve saber disso? Porque Ele passou tudo isso lá naquela cruz. Tudo isso Ele passou. Pela cruz, meus irmãos, eu sei que por maior e pior que tenha sido o meu pecado, eu sei que eu fui perdoado. São verdades que nós só sabemos porque existe cruz. Percebe essa importância, né? Por pior que tenha sido a minha conduta, por mais indigno que tenha sido o meu viver, não existe pecado maior do que o perdão. Não há pecado que superabunda a graça de Deus. O preço foi pago, o alto preço, o suficiente preço foi vindo a nós daquela cruz. E é por isso que eu sei que na cruz a total provisão de Deus para a minha vida. Mesmo
mesmo que as coisas pareçam fora de controle, pela cruz eu sei que o meu Deus está no comando. Tu és soberano, nós cantamos isso sempre. Ainda que a derrota pareça inevitável, a vitória vinda da cruz é certa. Sabe por que eu posso crer nisso, irmãos? Porque foi exatamente isso que aconteceu no Calvário. A cruz é uma magnífica mensagem de amor de Deus para nós. É por isso que a cruz, ela se torna para nós a verdade do nosso Senhor e Salvador Jesus. A mensagem da cruz, ela tem poder para nos confortar. E é por isso que eu convido você para concluir essa palavra nessa noite, abrir o seminário no ano 266. Essa cruz que é amada por todos nós, servos de Deus, ela é rejeitada por muitos. Essa cruz, ela fala de salvação, conforto, também de desafio. É por isso que ela é preciosa, é por isso que ela não pode ser substituída. Em primeiro lugar, essa mensagem só faz sentido para a minha vida se eu receber o autor dela. Se a recebo, eu preciso aceitá-la. Se eu a aceito, a mim cabe viver. Por isso, se ela faz sentido para a minha vida, eu também preciso de compartilhar. É isso que o coro dessa canção fala para nós. E eu te convido a cantar o coro, a primeira estrofe e a última estrofe. O coro, a primeira estrofe e a última estrofe. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu